Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos no mês de janeiro caminhando na fé e hoje, dia 23, eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Eu tenho algo a dizer a você, fique firme, Deus é contigo nesse ano. Se firme na palavra de Deus, Ele vai honrar a sua fé. Bom, a mensagem de hoje, do dia 23, está escrito aqui em Marcos 6, versículo 6, que diz assim: E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Vamos entender essa palavra aqui em Marcos, no capítulo 6. O Senhor Jesus estava ganhando almas, evangelizando, libertando as pessoas de demônio, curando os enfermos. Ele volta para Nazaré para continuar a missão que Deus havia dado a ele. E quando ele chega em Nazaré, muitas pessoas lembraram de Jesus, porque ali ele foi criado, ali ele foi educado, e não creram em Jesus como um filho de Deus. Então Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas na vida do povo. Muitas pessoas passam o ano inteiro pedindo bênção, pedindo milagre, querendo cura. E às vezes elas terminam o ano frustradas e chateadas por não verem a obra de Deus se realizar na vida delas como elas pediram. Mas para que a obra de Deus ela venha se realizar em nossas vidas, é necessário que você tenha fé. A fé, ela ultrapassa qualquer limite racional e lógico do ser humano. O homem de Deus e a mulher de Deus que quer viver os milagres e as maravilhas do Senhor tem que aprender a colocar a fé em Deus. Eu vou até ler aqui o Marcos no capítulo 6, a partir do versículo 1, para você entender um pouco que para que Deus opere o milagre na sua vida, na sua casa e no seu lar, você tem que crer em Deus, senão o milagre não acontece. Não adianta dizer eu creio em Deus da boca para fora. Nós temos que crer em Deus através das nossas atitudes, crendo nele, porque ele vai operar milagres através da nossa fé. Vamos entender então aqui o que diz no texto em Marcos capítulo 6. A partir do versículo 1 diz assim, E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos os seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então começaram a ver, a maneira que Jesus ensinava na sinagoga. Começaram a ver Deus operar através de Jesus maravilhas e começaram a questionar. E aí olha só o que diz aqui no versículo 3. Aí eles lembraram: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e o irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Olha só, quando o povo de Nazaré viu que era Jesus, lembraram dele. Jesus tinha a profissão de carpinteiro, que era o ofício que ele aprendeu com José. Então lembraram, isso daí não é de nada, isso não é filho de Deus. Quando eles deixaram de crer na palavra, eles começaram a se escandalizar nele. Eles começaram ali, irmãos, xingar, falar mal. Quem sabe dizer, esse homem aí não tem nada de Deus. E muitas pessoas são assim. Às vezes a pessoa recebe uma palavra para abençoar a vida dela e ela se escandaliza em vez de crer. Em vez de ela meditar na palavra e entender: Poxa, se Jesus curou aquele cego, ele pode me curar. Mas tem pessoas que se escandalizam. Que curou nada, isso é mentira, que está escrito na Bíblia, isso daí é coisa de homem que escreveu a Bíblia. Irmãos, tem pessoas que se escandalizam. E por se escandalizarem na palavra e não crer na palavra, o poder de Deus não se manifesta em suas vidas. E quando a gente não crê, não coloca a nossa fé em ação, como Deus vai poder fazer o milagre em nossas vidas? Porque muitas pessoas, inclusive, igreja, pede oração para um, pede oração para outro, liga para a igreja pedindo oração, liga para vários ministérios pedindo oração, mas elas querem que a fé dessas pessoas e desses ministérios abençoe a vida delas. Mas para que a bênção chegue até a você, você tem que crer na palavra de Deus. Enquanto as pessoas se escandalizavam nele, em Jesus, e não creram na palavra de Deus, Jesus não podia fazer nada. Olha só no versículo 4 que diz: E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por eles não dá honra àquela palavra, por eles olharem só Jesus como se fosse homem, mas não como filho de Deus, nada acontecia naquele lugar. Preste atenção no versículo 5,
e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. A incredulidade impede o poder de Deus em nossas vidas. Você pode clamar, você pode orar, você pode jejuar, você pode ir à igreja fazer suas campanhas, mas se você não faz isso com fé, se você não coloca a fé em Jesus, minha irmã, meu irmão, Jesus não pode realizar nada. O poder de Deus só se realiza em nossas vidas quando nós colocamos a nossa fé em Jesus. Estamos começando um novo ano, estamos aí há 23 dias de um novo ano, e este ano de 2021, ele pode mudar, pode ser uma bênção na sua vida, se você não se escandalizar na palavra, mas se você crer que a palavra é a vontade de Deus para a sua vida. Se você crer na palavra de Deus, Deus ele vai realizar obras maravilhosas na sua vida. Às vezes você olha para a sua saúde e diz, tudo bem, Jesus cura, mas fazer o quê, né? Não foi a vontade dele me curar. Peraí, você está se escandalizando na palavra. E a palavra de Deus não é para você se escandalizar, é para você crer. Porque se você crer que Jesus curou um cego, ele pode te curar. Se você crer que Jesus ressuscitou mortos, ele pode ressuscitar a sua vida, o seu casamento, o seu lar ou até alguém que está numa UTI. Coloque a sua fé em Deus. Jesus não faz nada se nós não crermos. Para que o poder de Deus se manifeste, você tem que crer. Quem sabe você está vendo essa pessoa no vício da bebida. Você está vendo essa pessoa que nega a natureza que Deus deu. Deus não errou a natureza do homem. Deus não errou a natureza da mulher. Se a pessoa partiu para querer mudar a natureza que Deus deu, isso é da pessoa, não foi Deus que errou. E se você orar, Deus ele vai mostrar à pessoa que ela está errada nesse pensamento e vai mudar a natureza dela. Mas para isso você tem que crer. Deus não erra, minha irmã. Deus não erra, meu irmão. Deus é perfeito. Não foi a vontade de Deus você estar desempregado agora. Não foi a vontade de Deus você estar doente. Porque quando você aceita isso como a vontade de Deus, você não vai orar, você não vai lutar e você não vai crer na palavra de Deus. O poder de Deus, ele só se manifesta quando você crê. Olha só o versículo 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha só. Jesus, o próprio Filho de Deus, o Santo de Israel, não podia fazer ali obras maravilhosas por causa da incredulidade daquelas pessoas. Olha só o que diz no versículo 6. E estava admirado da incredulidade delas. O que é incredulidade? É quando a pessoa não dá crédito àquilo que fala, àquilo que se ensina. Jesus falava de poder, de milagre, de maravilhas, mas aquele povo não deu crédito. Por eles não acreditarem, o próprio Filho de Deus não podia ali fazer obras maravilhosas. Faz uma reflexão da sua vida. Pare de colocar a sua fé só nos remédios, não é errado. Se você está tomando um remédio, se você está fazendo um tratamento, continue, mas coloque também a sua fé em Deus, até que você seja curado, até que você seja curado, meu irmão. Coloque a sua fé em Deus. Você está olhando muito o vício das drogas, você está olhando muito o vício das bebidas daquela pessoa, a maneira que ela se comporta, a maneira que ele age, a maneira que ele te trata, a maneira que ele te trata ou que ela te trata, mas talvez você não está olhando a maneira que a palavra de Deus está lhe ensinando para você vencer essa luta no nome de Jesus. Jesus ficou admirado da incredulidade daquele povo. A incredulidade era tão grande que Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas. Se você quiser ver obras maravilhosas na sua saúde, na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida espiritual, se você quiser ser liberto desses demônios, desses vícios, creia na palavra de Deus. Dê crédito a tudo que Deus tem falado a você nesse mês de janeiro, um mês caminhando na fé. Cada versículo, cada palavra, cada oração, se você crer, se você colocar em prática, Deus vai realizar obras maravilhosas na sua vida em nome de Jesus. Olha só o que diz aqui, versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles e percorria as aldeias vizinhas ensinando. Jesus pregava, não cria, Jesus percorria então as cidades ali pregando o evangelho para aquele que crê. E Hebreus 11 diz assim no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Olha só,
Se você não crê em Deus, o milagre não acontece. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aquelas pessoas estavam perto de Deus, mas não creram. Por isso que Ele não pôde fazer obras maravilhosas. Se aproxima de Deus, coloque a sua fé. Eu não sei como você começou o ano, ou que estado que você está, mas eu sei de uma coisa: se você crer, Deus muda a sua história a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Jesus, o Senhor não podia fazer ali obras maravilhosas, porque havia uma multidão que não creram no seu poder. Jesus, o Senhor curou apenas algumas pessoas impondo as mãos. Jesus, nós clamamos agora, tira de nós a incredulidade, meu Pai, e faça em nossas vidas obras maravilhosas nesse ano de 2021. Pai, estamos a 23 dias de um novo ano, Pai, e a igreja está clamando, a igreja está orando. Tira de nós a incredulidade, Pai. Às vezes, meu Deus, nos deparamos com tantos problemas, com tantas situações, com tantas notícias ruins, que isso tenta roubar de nós a nossa fé, a nossa confiança. Mas, Pai, nós pedimos agora, tira de nós toda a incredulidade e acrescenta-nos a fé para a glória do Teu nome. Pai, nos aproximamos de Ti porque cremos que o Senhor existe e colocamos a nossa fé na Tua palavra, e é através da Tua palavra e dessa fé que nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Minha irmã e meu irmão, coloque a sua fé em ação agora e começa a orar e começa a mandar o que não presta embora da sua vida. Sai dessa vida, sai dessa casa agora. O vício das drogas, da bebida, demônio que faz com que essa pessoa sinta que a natureza dela está errada. É mentira, demônio mentiroso. Você está enganando essa pessoa. Sai da mente dela, sai da mente dele. Demônio da frieza conjugal, espírito da enfermidade, da incredulidade, ou desemprego maldito, miséria. Essa pessoa que está com depressão, com opressão, que sente o desejo de até tirar a própria vida, eu repreendo agora. Essa pessoa que perdeu a fé, essa pessoa que perdeu a confiança em Deus, que não tem forças para orar, que não tem forças para lutar, espírito do diabo, solta dela, solta dele agora. Que toda obra do diabo, que toda amarração, que toda força maligna agora, na vida desta mulher, na vida deste homem agora, sai, solte em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos, faça maravilhas em nosso meio, Jesus. Tira de nós a incredulidade, para que possamos ver a sua glória em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Olha, se você verdadeiramente quer ver Jesus operar maravilhas em sua vida, tire toda a incredulidade, coloque a sua fé em Deus, se aproxima dele com fé, e Deus realizará esse ano grandes coisas na sua vida em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.